Olá, muito bom dia, na paz do Senhor, louvamos a Deus, estamos com um cenário novo e a oportunidade que temos de compartilhar mais uma porção desse devocional Pequeno Almoço com Deus. Eu quero nesta oportunidade ler o texto bíblico que está inserido em Lucas. O médico amado escreve capítulo de número 10, Lucas capítulo de número 10, versículo de número 33, diz a Bíblia: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Esta expressão da palavra do Senhor, um texto bem conhecido como a parábola do bom samaritano, desde a época do exílio, desde a época dos cativeiros, a Bíblia revela que houve uma indisposição social, uma indisposição de relacionamentos, em que os judeus, eles não se davam com o samaritano. Mas quando o Senhor aplica esta palavra, essa parábola do bom samaritano, é bem pensado, é entendido que precisamos nos ater àquilo que o apóstolo Paulo revela na carta aos Romanos, no capítulo 2 e versículo 11, quando ele diz: Deus não faz acepção de pessoas. Nesta oportunidade eu quero subordinar este devocional ao médico de almas. Existem muitas especialidades na área da medicina. Existem a oftalmologia, existe cardiologia, pneumatologia, existe uma infinidade de especialidades. Mas a ciência da medicina, ela é insuficiente para curar a ferida da alma. Os psicólogos se empenham, os psiquiatras se envolvem, mas chega um momento em que é limitado o seu trabalho. E é nesta hora que o médico de almas, ele é chamado, porque aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Esse texto sagrado, Jesus traz para nós uma parábola em que um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém para Jericó é uma distância, quando se olha no caminho do nível do mar, na altura do nível do mar, 1.005 metros, desce de Jerusalém até Jericó. Isso implica dizer que quando alguém sai de Jerusalém para Jericó, em uma forma tipológica, ele está saindo da habitação da paz e indo para o lugar das fragrâncias. Jericó quer dizer lugar de fragrâncias. Jericó é o lugar onde as coisas efêmeras, as coisas dessa vida, elas têm a primazia. Mas Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade da presença de Deus. Jerusalém é a cidade da solução de Deus. Este homem, quando ele desce de Jerusalém para Jericó, ele cai nas mãos dos salteadores. O apóstolo Paulo revela essa expressão da palavra no capítulo 3 e versículo 23, quando ele mostra na carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sair de Jerusalém, sair da presença de Deus, ser destituído desta glória, coloca o homem em uma posição condenatória. Coloca o homem em uma posição condenatória. E então, neste texto sagrado, Jesus revela que aquele homem, em uma forma tipológica, ele cai à beira do caminho. Quando alguém está à beira do caminho, ele está à margem das promessas de Deus, ele está alheio às promessas da aliança, e só existe uma forma dele retornar ao caminho, é se ele for alcançado. A Bíblia revela que passou por aquele caminho um sacerdote. O sacerdote aqui, ele representa a religiosidade. Quando alguém sai do caminho que conduz a Deus, quando alguém começa a ser ferido na sua alma, é necessário que o Senhor faça uma cirurgia que eu vou chamá-la de cardio-espiritual. O sacerdote, por si próprio, ele não consegue restaurar a alma. É por isso que o sacerdote, ele passa de largo. Isso aplica-se que a religião, ela não consegue salvar o homem. A propósito, todas as religiões são boas. Se fosse ruim, as pessoas não eram religiosas. Mas quando nós entregamos a nossa alma aos cuidados do especialista, nós sobrepomos
acima da religião, porque nós começamos a ter uma intimidade com o próprio Deus. Essa expressão da palavra, nesta parábola, mostra que o levita também, ele passa por ali e não atende aquela pessoa que está caído à beira do caminho, que está ferido, que foi roubado. O Evangelho de João tem uma aplicação prática no capítulo 10 e versículo 10, que o diabo veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Mas o Senhor diz: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O sacerdote não podia resolver o problema, o levita na sua casualidade não podia resolver o problema, mas eis que vem descendo um samaritano. Esta expressão soa tão dolorosa na vida de um judeu, porque ele não combinava com o samaritano. Este bom samaritano, por isso que a expressão diz, não é um samaritano qualquer, é um bom samaritano, é porque o Senhor se aplica a esta palavra. Ao Senhor se aplica essa terminologia. E diz a Bíblia que ele chegou perto, ele viu aquela situação e ele se compadeceu. Você que assiste esse devocional nesta manhã, você não está imune aos olhos de Deus. O salmista revela no Salmo 101, versículo 6, que os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra. Quando ele diz os fiéis, não é que Deus ele tem uma preferência pelos fiéis, mas existe um segredo, que a intimidade do Senhor, neste momento que ela entra na nossa vida, inserida na nossa vida, o Senhor começa a revelar os segredos. E o primeiro segredo que eu quero compartilhar consigo nesta manhã é que a condenação é anulada. O apóstolo Paulo, quando ele fala na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, na versão revista e corrigida da Bíblia, ele fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa expressão que ele traz para nós leva-nos a mostrar que a única forma de sair da margem do caminho e vir para o caminho é aceitando Jesus como Salvador. Por isso que João revela aquilo que Jesus pronunciou no capítulo 14 e o versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho, texto muito conhecido, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquele homem estava morto, literalmente falando, porque se ele não fosse atendido, um quadro de infecção generalizada tomaria conta do seu corpo. O pecado é uma infecção generalizada. O apóstolo Paulo revela na carta aos Romanos, no capítulo 6 e versículo de número 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esta expressão mostra por que este médico por excelência, esse médico de alma, ele tinha alguns medicamentos, alguns utensílios e instrumentos que era suficiente. A primeira delas é o óleo. O Senhor nesta manhã, ele quer passar o óleo sobre as tuas feridas. Ele quer restaurar aquilo que o diabo estragou. Ele quer curar os dardos que ele te atingiu. E para isso ele aplica o óleo. Quando se aplica o óleo faz o efeito. Ele aplica o vinho. O vinho tem uma ação antisséptica. O vinho tem uma ação anti-inflamatória. E o vinho ele representa na tipologia bíblica a alegria. Se você deixa esse médico se tratar você nesta manhã, se você senta na cadeira, no divã que ele atende, pode estar seguro que a alegria vai retornar para a sua casa. Aí você diz: mas eu não consigo caminhar sozinho a essa decisão. Ele te conduz nos braços. Como que ele pode fazer isso por você, que a alma está fragmentada? É quando você confessa Jesus como o único e suficiente Salvador. Paulo revela na carta aos Romanos, no capítulo de número 10 e o versículo 17, a fé, ela vem pelo ouvir a pregação pela palavra de Cristo. Quando nós atentamos para o capítulo 10, versículo 11, fala: tem que crer com a boca e confessar com o coração. Quando alguém tem a coragem de confessar Jesus como Salvador, entregar a vida por completo, ele tem a sua alma curada. E quando a nossa alma é curada, todo o nosso corpo vai bem, porque a alma, ela é imortal. A alma, ela vai ser o instrumento que vai nos introduzir à eternidade. É por isso que a nossa alma, ela precisa indiscutivelmente de estar curada. E nesta manhã, o bom samaritano, ele cura a tua alma.
Oremos uma vez mais. Deus santo e maravilhoso, eu quero te louvar porque o Senhor é o médico das almas. O Senhor entende, foi o Senhor que inseriu a alma no ser, no interior do homem, para que o homem pudesse ter emoções, para que o homem pudesse ter sentimentos, para que pudesse gerar fé. Mas muitas almas, Senhor, estão feridas nesses últimos dias, e agora o teu filho que assiste, que a alma está fragmentada, dilacerada, eu te peço, restaura para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado por Deus. Até amanhã, em nome de Jesus.